Bom dia. Hoje mais uma vez aí com Visão dos Fatos através do canal JHJ Comunicação Social Rede Brasil, né? Junto aqui também ao ProMemória, e vamos trazer a público aqui pessoas da nossa cidade que contribuíram, né, e contribuem até hoje ainda com o nosso município e com toda a região metropolitana de Campinas, que compõem as 20 cidades mais importantes aqui do estado de São Paulo, onde compõem e tem 4.980.000 habitantes. Setor esse atingido, né, por grandes empresas, grandes empresários, é uma cidade, é uma região de grandes indústrias. E hoje nós temos uma convidada especial que está aqui nos visitando, aqui no ProMemória, a qual também, né, seu marido também faz parte da diretoria do ProMemória. Hoje nós vamos entrevistar e bater um papo gostoso com Maria Tereza Corder de Toledo. Bom dia, Maria, tudo bem contigo? Bom dia. Que gostoso, né? Saber que você está aqui, né? Veio falar um pouco aí da tua vida. Eu queria saber quem é Maria Tereza Corder de Toledo. Quem é esta mulher, atuante aqui dentro do município de Sumaré, que também atuou também em Campinas, né? Na nossa região metropolitana de Campinas. Eu nasci em Araraquara. Araraquara. Isso, no interior. Quando meu pai trabalhava na usina de cana-de-açúcar. Sim. Ele era, naquele tempo se falava guarda-livros. Guarda-livros. E... É o contador, né? Seria o contador. Isso, e agora depois o contador agora também passou para ciências contábeis, né? E ele morou lá um tempo, foi quando eu nasci, foi a primogênita, né? A primogênita. E então era da usina Zanin. Zanin. Isso, Zanin, eu acho que é o Oswaldo Zanin. Oswaldo Zanin. Nasci lá. Depois, fiquei pouco tempo lá, meu pai mudou para Pirassununga. Pirassununga. Outra usina também, mudou para lá. Até que ele recebeu um convite de um tio meu, né? Sim. Para ficar sócio e comprar um posto de gasolina na Anhanguera. Posto de gasolina na Anhanguera. Isso. Então mudamos para via Anhanguera, próximo de Campinas. Sim. Pertencia a Campinas. Pertencia era a divisa ali onde ficava a Minasa, né? Em frente da Minasa, com a entrada do Matão, mas pertencia a Campinas. Pertencia a Campinas. São Judas não, ali, ficava na divisa. Não havia ainda, porque Sumaré também foi... estava ligada a Campinas. Sim. E não havia ainda, não tinha ocorrido, não, acho que tinha sim. A emancipação? Acho que sim, porque foi em 1954 quando ele chegou lá. Então já tinha mas a emancipação. O posto ele comprou de outra pessoa. Sim. E chamava-se Posto Campinas porque ficava em Campinas. Em Campinas. Bem na proximidade com Sumaré. Sei. Com o território de Sumaré. E lá eu vivi até me casar, né? Quando me casei, fui morar em Campinas. Fiquei no bairro Bonfim. 9 meses lá. Comecei a dar aula em Sumaré, na escola, no Centro Educacional SESI 341. Né? E acabei mudando-me para Sumaré. E meu marido também dava aula em Sumaré. Nova Veneza e Sumaré. Então... que Nova Veneza pertence a Sumaré. Mas eu digo Nova Veneza e no Colégio Comercial Leandro Francisquinho. O Colégio Comercial, ele dava aula aqui. Dava aula. Então nós mudamos para Sumaré, que ele teve a gasolina, era muito cara. Sim. Né? E ficava mais econômico viver aqui. Viver aqui em Sumaré. Começo de vida, né? Nova e começo de vida. E eu trabalhei 28 anos no SESI. 28 anos. Que era ali na Vila Vale. Sim. Depois mudou pro Altos de Sumaré. Sim. E hoje está em Nova Veneza, né? Sei.
conjunto de atividades lá do SESI, sei, na sei. Organiza. Mas eu dei aula 28 anos no SESI e também, antes de dar aula no SESI, eu tinha dado aula no Matão. No Matão. Isso. Quando eu entrei no SESI, eu saí do Matão, porque aí já vinha o primeiro filho, ficava muito trabalhar em duas escolas, né? Maria Tereza, então você sempre também foi da área da educação. Sim. Sempre sim, da área da sim. educação, trabalhou também junto ao SESI, trabalhou também na escola lá no Matão. Grupo escolar. No grupo escolar e depois Matão. também aqui em Sumaré. Aqui em Sumaré, na escola estadual Dom Jaime de Barros Câmara. Sim. Trabalhei lá. Na escola estadual João Francischini também. Pouco tempo no Victor Carmen Cerbasi. Mas todas as escolas tradicionais da cidade. Sim, no centro. Sempre no centro, nas escolas tradicionais sim, aqui da cidade. Eu sou formada como professora, né, pela escola Colégio Sagrado Coração de Jesus lá de Campinas. Famoso Sagrado Coração de Jesus lá de Campinas. Me formei professora lá e também me formei em Ciências Sociais na Unimep. Sou da primeira turma de formandos da Unimep. Ah, é? Sim, da primeira turma. Eu me formei lá em Ciências Sociais. Na ocasião, eu só dava aula, nessa ocasião, no começo, né? Eu dava aula só para crianças. Sim. De primeira a quarta série. E lá no Matão eu dei aula 5 anos, no Matão. E dei aula aqui no SESI, em 28 anos. E mais, às vezes concomitante também. Sim. Na escola Dom Jaime de Barros Câmara. Dom Jaime de Barros Câmara. Você dava aula para criança igual minhas filhas. Minhas filhas também dão aula para criança dessa faixa etária. Da primeira marca. Já no Dom Jaime, eu comecei a dar aula depois que teve a abertura do governo militar, que terminou o regime militar em 1984. Eu comecei a dar aula lá. E dei aula até 1998, mas continuei no estado, mas fui para o João Francischini. Sim. Aí dei aula de geografia. Então eu tenho o curso de Ciências Sociais e tenho o curso de Geografia também. Geografia também. Estudei Geografia, fiz licenciatura. Ah, fez licenciatura de Geografia. Para dar aula mesmo. Porque eu já tinha 21 anos de magistério, né, no estado, mas não havia mais a disciplina Sociologia. Sim. Tiraram a disciplina. E tiraram da grade curricular. Então eu fiz outro curso de Geografia para poder continuar dando aula e poder me aposentar, né? Sim. Eu já estava numa trajetória já com 21 anos de magistério. No estado. A gente, como professor, temos que trabalhar em várias escolas. Né? E é desgastante, né? Para professor é desgastante, né? Muito. Não é fácil. Eu vejo minhas filhas já que chegam depois das 6 em casa, né? Elas moram ainda comigo ainda. Tem que preparar toda a aula, vai dormir tarde, tem que deixar as coisas tudo certinho. Corrigir as avaliações. As avaliações. A gente trabalha na escola e então não foge daquele tempo ainda hoje é a mesma coisa também. Então o professor é o que mais trabalha, né? Trabalha bastante. Eu estava vendo um deputado, Maria Tereza, que estava dizendo o seguinte, que os professores, né, que dão aula principalmente para as crianças, né, dessa faixa etária, é que deveria ganhar mais, porque é elas que preparam, né, essas crianças para serem engenheiros, para serem médicos, para serem psicólogos, todas as profissões passam pela mão. Então nada mais justo, né, que seria esses professores que pegam essa faixa etária ganhar mais do que aqueles que já estão dando aula na faculdade, né? Que já pegou já prontinho, né? Realmente, né? E sempre eu fiz esse trabalho com muita dedicação, com muita seriedade, responsabilidade e gostava muito do que eu fazia.
gostava muito, porque eu gostava do relacionamento com as crianças e tinha muita liderança com eles também, sempre preparei. Para ser professor, para ser professor tem que gostar, porque senão, olha, criança dá trabalho, criança dá... Hoje agora está pior, né? Que agora a criança agora enfrenta o professor. Naquele tempo a gente tinha educação com professores. Né? Hoje a criançada reclama, a mãe vem discutir com o professor. Né? Naquele tempo, se a gente levasse o puxão de orelha que o professor dava para casa, a gente apanhava e vinha pedir desculpa para o professor. Hoje é o contrário. Hoje é diferente, mas na época, os professores tinham o respeito dos alunos e dos pais. Sim. Hoje em dia, a família está um pouco desestruturada, né? Nem todas estão assim... O que eu vejo, Maria Teresa, é o seguinte, né? Naquele tempo, né, os pais, as primeiras coisas que faziam, colocavam as crianças na igreja. Elas iam fazer lá o catecismo, elas iam aprender sobre Deus, né? Então, elas vinham com uma base familiar. E a criança não saía de casa também antes de ter os seus compromissos religiosos, né? Que era para ir para a igreja, depois vinha, ter que apresentar a lição para o pai, né? Sim. Hoje não, né? Hoje os pais de hoje aí estão preparando as crianças, né? Para aprender outras coisas. Mas é que hoje a família, depois da industrialização, né, que começou, as mulheres também tiveram que trabalhar fora do lar, e muitas vezes em fábricas, né, o dia todo. E hoje ainda também, com todas as mudanças que ocorreram na sociedade, teve que adequar, né, os pais trabalhar mais para poder suprir a carência, né, que tem a educação de uma criança. Hoje não dá para estudar só um pouquinho, tem que competir na sociedade com outras pessoas. Então sempre é mais trabalhoso e os pais não conseguem, talvez, fazer. Assim, ficar tanto presente. Muitas vezes a mãe trabalha o dia inteiro e não fica presente, né, no lar. Maria Teresa, você tem também um trabalho lá no São Judas, né? É muito marcante também esse trabalho que você desenvolveu lá também. Eu não sei se ainda desenvolve esse tipo de trabalho lá. Eu gostaria que você falasse um pouco do São Judas. Então, eu me aposentei, né? Aqui, já morando aqui em Sumaré, no centro, na sede do município. Sim. E me aposentei e fiquei assim, meio difícil ficar aposentada sem trabalho, assim, quem trabalhou desde os 18 anos. Fica difícil. Então, procurei ajudar alguém de uma maneira voluntária, né? E fui para o São Judas para resgatar as famílias que participaram desde o começo na fundação da sociedade civil. São Judas é a Sociedade Beneficente São Judas Tadeu é uma organização social civil. E aí lá tem a presença da irmã Rita, de Albuquerque. Sim. Ela me conhece desde quando ela chegou lá no bairro. Ela fez um trabalho social muito grande lá, né? Sim, ela chegou mais ou menos em 1960, por volta da década de 60. E a primeira pessoa que ela procurou foi meu pai. Sim. Meu pai, então ela se apresentou e minha mãe dava refeição para ela também. Ela estava lá, não só ela, vinha também as outras missionárias. Aí ela foi vendo a carência muito grande do bairro e decidiu que precisava fazer um trabalho ali mesmo. E ela foi uma batalhadora e conseguiu muita coisa. Então ela veio para lá, conseguiu a ajuda da prefeitura de Sumaré, que cederam um terreno para ela exercer esse trabalho. Ela é dentista, formada dentista. Ela também montou um ambulatório dentário lá, odontológico, digamos, né? Para atender as famílias carentes. E ao mesmo tempo ela foi realizando, conhecendo as famílias todas, fundou essa sociedade
e que tem 54 anos agora, né? Sei, 54 anos que tem. E eu conheci desde o começo. Sei. Minha tia participou da fundação, minha mãe também. Eu frequentava também lá, porque era a igreja mais perto da minha casa. Né? Ou a Aparecidinha ali, ou lá no São Judas, né? Então, eu frequentava lá, ajudei muito nas festas que teve lá. Sim, tinha muitas festas. As festas quermesses da igreja, né? Ajudei muito. Também nas celebrações também participava. E sempre ela me conhece desde criança, quase. Eu tinha uns 10, 11 anos. Bom, né? você já era daquela região ali, no Posto Campinas, então... fazia divisa ali com São Judas, né, que dividia Sumaré com Campinas. Outra coisa, você me falou de uma coisa interessante. Eu gostaria que você me falasse do senhor João Corder, teu pai, né, que tinha o Posto Campinas, né? E ajudava também as pessoas daquela comunidade, sim, né? Sim. Junto com tua mãe. Sim. Então eu gostaria que você me falasse um pouco desse casal. Meu pai, João Miguel Ângelo Corder, desde 1954, ele veio para lá e para Campinas. Veio então de Pirassununga, veio para Campinas. E junto com o meu tio, que era seu Panerácio Tonoli. Panerácio Tonoli. Também era de Leme, não é muito longe de Pirassununga. E também ficaram lá, construíram ali a casa. Esse posto era do seu Afonso Legaz Garcia, sim, que vendeu para o meu pai e meu tio. E eles trabalharam muito lá, aquele tempo o posto ficava aberto 24 horas. 24 horas. Não era só durante o dia. Eles, como eram dois sócios, eles revezavam, um durante o dia e outro à noite. Sim. Então ficava direto aberto. Tinha muito movimento, a Anhanguera só tinha 2 faixas, né? Que era ida e volta. Sim. E muito movimento. Foi tornando-se aquele posto uma referência para muita gente. Por exemplo, quem saía lá de Araraquara, ou de Ribeirão Preto, ou de mesmo São Pedro, ia para São Paulo, Araras, né? Ia para São Paulo, parava ali para pôr gasolina, porque já estava mais ou menos na metade do caminho para São Paulo. Então vinha do interior, parava ali. E eles foram conquistando, cada vez foi aumentando, era um restaurante pequenininho, cresceu, teve que ampliar o restaurante. Eu lembro desse restaurante. Hoje, no lugar do restaurante, é uma loja de peças para caminhões. E cresceu, aumentou muito. Maria Tereza continua sendo da família aquele posto ainda, não? Ainda sim. Agora, quem que toca? Depois que meu pai faleceu, aí foi feito o inventário e ficou para minha irmã. Sua irmã. Minha irmã, então é a minha irmã, meu cunhado que tocam. O meu cunhado já trabalhou há muito tempo com meu pai também, antes, né? E ele está lá. O restaurante é arrendado, desde a época do meu pai, também continua arrendado por uns gaúchos. Que administram o Posto Campinas. Tem o mesmo nome ainda, Posto Campinas? Posto Campinas ainda. Sustentou praticamente toda a Brasation, toda a Cobrasma. Se pegava combustível lá para levar o canteiro de obra, para que o canteiro de obra pudesse dar uma existência às empresas que estavam lá, como Brasation, como Tamprasa e como Cobrasma. Era lá desse posto do teu pai. Que bom. Você está vendo? Tem história. Tem história aqui. Me fala também um pouco, tem uma coisa interessantíssima, né? Você é casada também com um escritor, né? Com um professor, foi um professor aí de USPB, um professor de História, né? Muito querido dentro da cidade de Sumaré, e hoje ele dá continuidade na história junto ao Promemória, né? É uma pessoa importantíssima essa pessoa aqui, né? Foi meu professor também. Então eu gostaria que você falasse para o nosso público quem que é esse artista, né?
Então, eu casei-me com Francisco Antônio de Toledo, né? Que escreveu vários Mas livros. não é conhecido por esse nome, né? Nós temos um nome carinhoso, né? Para ele. Como ele gosta de ser chamado, Professor Chico. Professor Chico, Chico de Toledo, nós chamamos. Professor Chico. Durante muitos anos, né? Ele deu aula em Sumaré, conhece todo mundo, quase acho que daqui do centro. Conhece todo mundo. Se formou na PUC. Sim. Veio de Piracicaba. Meu pai também é de Piracicaba. Ah, é? Sim, meu pai e minha mãe de Limeira. Ah, de Limeira. Vizinho. Então, eu estudei em Campinas, né, morando lá no posto. Morava nos fundos do restaurante. Sim. E estudei em Campinas, me formei professora. E a vida vai seguindo, a gente se conheceu. É isso que eu ia perguntar. Como que você conheceu esse mestre, né? Na faculdade? Não, eu não frequentei faculdade com ele. Eu fiz faculdade em Piracicaba. Ah, sei. Morava perto de Campinas, mas fui estudar em Piracicaba. Sim. Tinha muita familiaridade também com Piracicaba, porque a família do meu pai é de lá, mais fácil para estudar. Então, para mim, eu achava assim, agradável, né? E tinha familiares lá também, né? Tem, exato. Familiares. E nessa época que eu fiz a faculdade, minha mãe já tinha falecido. Sim. Ela faleceu com 40 anos só. Então, quando eu conheci meu marido, né, ele ainda era mais jovem também, eu também, a gente casou-se e começamos a dar aula. Né? Eu comecei a dar aula em 1968. Logo que me formei, já comecei a dar aula. Me formei em 1968. Já comecei a dar aula. Antes, né, já dava aula, dei aula no tempo do Mobral também, para adultos. E aí acabamos mudando para Sumaré, e sendo professores, né, tinha muito em comum, né? Sei. E então nós criamos nossos filhos aqui em Sumaré. Sim. E até hoje estamos aqui, 45 anos. Maria Teresa, quando eu estava entrevistando o professor Chico, né, ele contando, né, do seu trabalho como professor, a sua formação, nós falamos de diversas coisas, diversos assuntos, né? Mas teve um, certo, que nós estamos quase terminando esse bate-papo gostoso. Aí eu voltei um pouco atrás e perguntei de família. Quando eu perguntei de família, ele entrou numa emoção muito grande, chorou, né? Ele falou, pomba, você me lembrou, falar da minha família, falar da minha esposa, falar dos meus filhos. Aí foi uma coisa maravilhosa, né? Foi gostoso isso daí. Eu não conheci esse lado emotivo, né, do meu professor Chico. Ele falou, olha, coisa que eu sou apaixonado pela minha família, né? E bacana, né, você ouvir um negócio desse, né? Nós somos, né? Eu também sou apaixonada pela minha família. Minha família é tudo para mim, porque eu tenho 3 filhos, né? Ele contou dos filhos. 2 mulheres, 2 meninas e um homem, né? Sim. Mas nós vivemos sempre assim, muito unidos. Muito na igreja, ele falou para mim. Muito na igreja, sempre frequentamos a igreja. Eu, desde que eu me conheço por gente, eu estudei no Coração, no Ave Maria, Instituto Educacional Ave Maria. Estudei 1 ano e meio lá, e depois estudei no Sagrado Coração de Jesus 10 anos. 10 anos. 10 anos. Então é um colégio católico, né, ministrado por religiosas. E a irmã Rita também, quando entrou na minha vida, assim, ela também era religiosa, então minha mãe acolheu muito, minha tia, e acompanhei tudo. Agora a nossa família, minha família que eu constituí, sim. Então nós também sempre vivemos na igreja, né, sempre muito frequente. Eu participei muito da igreja, como ministra da palavra, como catequista.
como fazendo preparação dos noivos para o casamento, sim, sim. Junto à pastoral familiar. Fomos, eu e meu marido, durante 7 ou 8 anos, mais ou menos, na administração da pastoral familiar. Sim. E também participei também de outro, do Ministério da Escuta Cristã, também, que acolhe as pessoas, que ouve as pessoas. Sei, sei. É um trabalho muito bonito também, de acolher e ouvir, né, as pessoas que estão em conflito, estão desesperadas, muitas vezes, solitárias. Precisa de uma palavra. Exatamente. Também já fui coordenadora, atualmente continuo participando. Também. Mas me fala um pouco dos seus filhos, né? Que ele falou assim com aquela emoção, né? Eu moro em São Paulo, bacana, os meus netos, né? Que bom, né? Aí falou da esposa assim de uma forma especial, né? Eu falei, mas o que não vale namorar. Namorar pelo vídeo não vale. E aí, como que são esses filhos aí maravilhosos, criados dentro de uma família cristã, dentro de uma família voltada, né, à igreja? Como que é isso? A gente sempre procurou mesmo dar uma educação voltada para a religião mesmo, né? E também educamos dentro desses valores cristãos, valores éticos, né? Importantíssimo. E quando os meus filhos ainda eram jovens, a gente nem precisava, vamos dizer assim, acompanhar num baile, numa festa. Eles iam sozinhos, né? Eles sabiam se comportar também, né? Pela educação que a gente deu. Sempre fomos uma família muito unida. E ele e eu participando bastante. Uma vida ativa junto aos filhos. Sim. Porque tanto ele quanto eu trabalhávamos. Eu não trabalhava 8 horas por dia, trabalhava 4 horas por dia. Sim. Então eu ficava boa parte com as crianças em casa, orientava, cuidava. E ele sempre me ajudou muito. Ele era um grande companheiro, muito amoroso. Tenho orgulho de ser casada com o Francisco, né? A mãe dele chamava... Olha aí, professor Chico, olha aí! A mãe dele chamava Francisco, eu acho tão bonito, né? Bacana, bacana. E tenho muito orgulho e crescemos. Ele me ajudou a crescer também, né? Como pessoa, como mãe, como, assim, esposa. E nos entrosamos bem, muito bem. São duas pessoas cultas, né? Me fala do pesquisador, do escritor, né? Que deve ser um orgulho, né? Quando ele lança um livro, né? É um orgulho, né? A família toda, os meus filhos. Um homem letrado, que nem o professor Chico, né? Que gosta de pesquisas, gosta de... Né? Ele se inteirou com Sumaré, né? Eu acho que ele tem um pouquinho da terra, né? Acho que na cama, acho que no criado mudo, né? Que ele se inteirou com essa cidade, que ele tem um senso de pesquisa muito grande, né? Ele é uma pessoa muito, assim, cuidadosa com a educação, né? Que a gente sempre esteve na educação. E tem testemunho de alunos que nos encontram hoje e vêm. Não, ele é muito querido, isso é. Muito querido. Ele é muito querido. E nem dá pra gente lembrar de todos os alunos. É muitos anos, né? Sabe? Foram muitos anos dando aula e não dá para lembrar. Mas ele tem uma popularidade assim muito grande junto às pessoas. E ele tem disciplina. Ele é muito estudioso, ele fica pesquisando, estuda, vai a fundo, né, do que ele quer saber. Tem vários livros deles aqui no já tem 5 livros publicados, né? Ele também pesquisou sobre a história da igreja, escreveu um livro sobre a história da igreja. E ele dedica-se muito mesmo. Quando ele está escrevendo, ele se fecha assim no escritório, fica o dia todo lá, até 11h30, meia-noite, para um pouquinho para descansar, para almoçar e tal, mas volta lá.
E tem muitos artigos também em jornal, né? Sim. Muitas coisas em jornais, né? Também. Tanto do município como do estado de São Paulo. Ele gosta muito de escrever. Ele gosta de pesquisar e escrever. É uma coisa que você ajuda ele também? Porque vocês são todos da área da educação, sempre de áreas de pesquisas, né? E por que você não escreveu nenhum ainda? Eu tá na hora, Maria Teresa. Na hora de corrigir, às vezes, ele pede, ler para ver se você acha alguma coisa. Né? Algum erro, alguma incorreção. Aí eu leio também. Eu gosto de ler antes de publicar. Sim. Então, ele é assim mesmo, bem dedicado, e acho que eu fico muito orgulhosa de ser. O importante de tudo isso, Maria Teresa e o meu querido professor Chico, né? Que através de vocês, hoje muitos estão aí profissionalizados, né? Através aí, muitos são médicos, alguns são engenheiros, outros são médicos, temos alunos formados em medicina. Outros são dentistas, né? Porque eu tenho amigos meus que nós estudamos juntos, um é dentista, eu jornalista, e o outro... E assim, administradores de empresa, economista, tudo passaram pela mão, né? De vocês, né? Passamos pela mão de vocês. Isso aí acho que dá uma coisa gostosa dentro da gente, de saber que se hoje nós conseguimos sustentar as nossas famílias, realizar os nossos sonhos, foi através do conhecimento a qual vocês passaram para a gente, né? Sim, sem dúvida. Então isso é muito importante, né? Nós formamos a família aqui, e a nossa família também contribuiu aqui em Sumaré. Meus filhos moram fora, né? Sim. A mais nova mora em São Paulo, está lá trabalhando. Ele falou. A mais velha é engenheira de alimentos, né? A Patrícia, engenheira de alimentos. Fez no Itaú? Fez Unicamp. No Unicamp. E o meu filho fez engenharia elétrica na Unip, mas antes ele estudou também o curso técnico em eletrônica. Eletrônica. E trabalha hoje em Sorocaba. Em Sorocaba. Na Emerson. Gostoso. E a mais nova, ela fez turismo na PUC, mas está trabalhando em São Paulo em hotéis, né? Na área de hotelaria, né? Sim. É bem hotelaria só. Gastronomia, entra dentro daquela área, né? Ela trabalha com vendas. Com vendas também. Com orientação, né? Sim. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Também. Mas eles são muito felizes porque a gente reconhece, né? Eles reconhecem, vamos dizer, que os pais sempre procuraram unir, né? A nossa família é muito unida. Importante. E tem os netinhos, né? Que o meu filho casou primeiro, então tem um filho de 5 anos, o Guilherme, casou-se com a Thaís, que também é uma fisioterapeuta, também trabalha aqui em Sumaré. E tem o Guilherme, está esperando o segundo filho, bem-vindo. E a Patrícia Helena teve um filho, mas faleceu porque ele nasceu com uma cardiopatia e teve ele era síndrome de Down, né? Ele era Down. Faleceu após a cirurgia cardíaca, mas ela já teve o segundo filho, que é uma menina, e chama Beatriz Helena, e está aí com toda a Maria Teresa, agora, me falaram, né, que os netos, né, substituem, como assim, os filhos, né, porque a minha mãe, quando nasceu as minhas filhas, eu não podia dar bronca, nas minhas filhas. Eu queria educar, minha mãe não deixava, né? E é assim mesmo, porque as minhas filhas ainda não casaram, né? Mas que parece que os netos começam a ter uma proteção. Eu achei muito importante quando eu era recém-casada, assim, o jeito que a minha sogra fazia. Nós visitávamos sempre na casa da minha sogra, mesmo porque minha mãe já era falecida, né? Sim. Então visitávamos sempre, meu pai também, a gente estava sempre com ele. Mas quando íamos na minha sogra, juntava, a família era muito grande, 11 filhos ela teve, então tinha bastante criança, né, bastante neto lá. Mas ela falava assim,
a educação compete aos pais, não à avó, ela dizia, né? Mas elas chegavam lá e já, vovó, tem bolachinha? Porque minha sogra também fazia isso daí, Maria Tereza. Minha sogra e minha mãe deixaram minhas filhas. Mas na hora de chamar a atenção, na hora de corrigir, era o pai e a mãe que corrigiam. E ela nunca interferia, sabe? Ela falava assim, hoje educa diferente do nosso tempo, que ela morou no sítio e tal. Mas ela assim, ela não interferia nada, ela deixava pra gente educar mesmo, mas todas as crianças adoravam. Eu costumo dizer que a minha sogra e minha mãe deixou umas falhas na educação ali, porque na hora da correção, as meninas corriam ou para minha mãe ou para minha sogra. Né? E aí você não podia dar aquela bronca, né? Porque quem saía com a bronca eram os pais. Protegendo, né? Mas eu acho que hoje... legal. Hoje a gente também ensinou nossos filhos assim, a gente não interfere, nem protege muito também, não. Mas se precisar, vocês entram na frente. Mas protege, sim. Protege Pode ter certeza. Viu? Diz que os netos é mais gostoso de lidar do que com os filhos. Né? Maria Tereza, que pena, né, que o nosso tempo nos obriga a chegar ao termo desse gostoso bate-papo, né? Esse papinho gostoso que nós estamos batendo aqui. Obrigada. E eu gostaria, primeiramente, de estar agradecendo você de ter atendido o nosso pedido, de você estar aqui com a gente, né? Registrando isso daí para ficar aí na memória do Promemória, né? E eu acredito que mais tarde seus netos também vão ver esse trabalho, né? Falar, olha que jeito que era a minha avó, como que fala, aqui, né? Então isso aí é muito importante a gente deixar registrado. Por quê? Às vezes nós deixamos registrado através de papel, né? Então vê só a figura, mas não vê a fala, não vê a gesticulação, não vê o sorriso, né? Que um tempo nós vamos passar, né? E vai ficar que eles vão, né? Os bisnetos, né? Que quer saber que jeito que a gente era, como que a gente falava, e aí está registrado. Então eu gostaria agora das suas considerações finais, agradecer você de estar aqui junto ao Promemória, o qual o seu marido também faz parte da diretoria, junto aqui com o professor Alaerte, com o Roberto Cordenúncio, Ulisses Pedroni, né? O professor Júlio Campigli, né? O José Cunha, o Zulão, né? E aí os demais que estão aqui junto conosco, aqui no Promemória. E hoje eu fazendo essa soma junto com eles. Em primeiro lugar, eu agradeço, né, você ter me chamado para dar essa entrevista e eu poder contribuir. Eu sempre apoiei muito o trabalho do meu marido aqui no Promemória, sempre acompanhei também bastante. E falo muito do Promemória para as pessoas, tenho orgulho desta entidade também. E com grande prazer mesmo eu estive aqui hoje para contribuir com essa parte da minha entrevista, né? E eu gosto de Sumaré também, gosto do local aqui e defendo a nossa cidade. Eu contribuí na educação durante 35 anos dando aula em Sumaré. E tenho orgulho, né, de morar aqui, de poder ainda continuar fazendo alguma coisa. Eu fui para o São Judas também pela afinidade que eu tenho com a irmã Rita. Você atravessou divisa, né? Que era do lado, né? Era Campinas aqui, também passava por uma rua e era São Judas. Mas aí o nosso, o posto do meu pai ficou pertencendo a Sumaré. Com a divisa ele pertence a Sumaré. Que legal, bacana. A placa da divisa fica bem na frente, assim, do posto. Tem aquela passarela. Sim. E aí tem a divisa. Então o posto... Então o sumarense é autêntico. Sim, porque o escritório fica no terreno de Sumaré, então passou para Sumaré. Mas continuou a firma, né? Lógico. E Campinas também é uma cidade de referência, né? É a região metropolitana nossa, né? Então isso é importante. Então, muito obrigada. E foi um prazer. Prazer todo meu. Bom, meu nome é José Hoffmann. Mais uma vez aqui a gente traz as pessoas que contribuíram com a nossa cidade, com a região metropolitana de Campinas. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar.
primeiro lugar, a Deus. E depois também quero agradecer os internautas que nos dão suporte através dessa programação, né, que é distribuída através das redes sociais. Quero também dizer que ficamos por aqui. Até breve e um forte abraço. Obrigada. Se você alguma hora quiser, a gente falar um pouquinho mais do São Judas também. Eu queria que você voltasse aqui para nós falarmos do São Judas e de mais algumas pautas que ainda ficou guardada. É que o nosso tempo é curto. Isso, tá? Mas já está convidada no ar. Já está convidada. Muito obrigada.